5 de junho, nós fizemos uma palestra aqui no Coração Ecológico do Rio de Janeiro e nós falamos sobre o engajamento do jovem na sociedade brasileira. E foi interessante porque no final da nossa palestra, do nosso diálogo, um garoto, um jovem, nos procurou. E ele disse: como eu posso me engajar melhor nas questões sociais para a gente melhorar, mudar e ter um país um pouco mais justo. E eu fiquei pensando, um garoto, um jovem de 16 anos com um desejo tão nobre no seu coração. Passavam-se alguns dias e eu via uma matéria num jornal de um jovem que participava desse momento histórico que você está acompanhando no Rio de Janeiro e em todo o Brasil. Eu apresento para vocês com muita felicidade neste momento um jovem como sinônimo de que é possível sim a gente construir um país melhor e que a nossa juventude não está morta. A nossa juventude brasileira, ela está viva. Um dos líderes do movimento de protesto no Rio de Janeiro, com vocês nesse momento, Rafael Godoy. O que é para você, Rafael, participar desse momento que a gente chama aí como um momento histórico na história do Rio de Janeiro e do Brasil todo? Como é para você isso? É motivo de muita felicidade, porque nós começamos sem saber que teríamos essa grande adesão ao nosso movimento, com um sonho, mas no começo isso beirava a utopia, imaginar que nós um dia teríamos 100 mil cariocas nas ruas do Rio de Janeiro protestando contra essa forma de governo que nós temos hoje e como causa principal esse aumento da passagem, que foi o estopim para esse pessoal todo sair às ruas. Rafael, eu tenho participado de alguns diálogos com acadêmicos, com pessoas importantes e algumas pessoas não sabem o que está acontecendo. Para algumas pessoas o movimento nasceu agora e conversando contigo e eu percebi que esse movimento já é anterior. Como começou tudo isso aqui no Rio de Janeiro especificamente? Se engana quem acha que começou há 2 semanas atrás, nessas últimas manifestações, onde foi visto um pouco mais de violência por parte de alguns manifestantes, por parte de polícia. O nosso movimento começou no ano passado. A nossa primeira manifestação foi no dia 24 de novembro de 2002. Foi na data que foi fundado o Fórum de Lutas contra o Aumento da Passagem, que é o movimento que tem puxado as manifestações aqui no Rio de Janeiro. E foi assim que foi anunciada que no dia 1º de janeiro haveria um aumento, e então nós nos mobilizamos rapidamente e puxamos essa manifestação, fizemos um abaixo-assinado também, recolhemos 6 mil assinaturas em 3 dias que foram entregues à Prefeitura e fizemos a primeira manifestação. E até o fim de 2002 tivemos 3 manifestações, duas em novembro e uma em dezembro. E agora esse ano, depois desse atraso, eles disseram que apenas em junho que ia ter o aumento. E quando disseram que ia ter em junho, nós nos mobilizamos novamente e recomeçamos com essas manifestações. Então está desde novembro do ano passado esse movimento contra o aumento da passagem. E você poderia se destacar nessa caminhada, nessa trajetória, até para a gente poder mapear cronologicamente alguns eventos que aconteceram aí aqui no Rio de Janeiro, junto com vocês, do próprio movimento, para a gente entender o que está acontecendo nesse momento? Então, aconteceu que foi anunciado o primeiro aumento. Anunciou que a Prefeitura ia aumentar no dia 1º de janeiro. Foi um anúncio da Prefeitura. Então nós nos mobilizamos e fizemos a primeira manifestação e entregamos as assinaturas no mesmo dia. E fomos fazendo isso até o fim de 2013, quando a Prefeitura anunciou que o aumento seria adiado, sem data definida ainda. Então nós demos uma pausa com as manifestações, mas sempre de olho no que estava acontecendo. Então, em março, eles anunciaram novamente que dia 1º de junho ia acontecer esse aumento. Então nós retornamos às nossas manifestações e desde então temos ido às ruas continuamente. E nas últimas semanas foi quando atingiu esse grande destaque na mídia. Então ela começa pequena, então, né? Começou pequena. Você consegue lembrar mais ou menos? Primeiro, onde que foi o local que vocês
fizeram esse primeiro protesto? Na primeira manifestação, nós tínhamos entre 200 e 300 pessoas em frente à Prefeitura do Rio de Janeiro. E ficamos ali, na Prefeitura. E dessa transição de lá para cá, vocês utilizaram qual veículo para poder se comunicar e fazer a adesão das pessoas? Foi a primeira vez no Brasil que vimos grande quantidade de pessoas nas ruas e sendo mobilizadas pela internet. Era um poder que o governo brasileiro ainda não conhecia, o poder de mobilização da internet. Apesar de muito se ver lá fora, na Europa, na Ásia, nós não tínhamos visto ainda aqui na América do Sul, especificamente no Brasil. E mostra uma nova forma de mobilização, uma nova fórmula muito importante e que ainda vai dar muita dor de cabeça para governos que estiverem governando contra o povo e não a favor do povo. E começou de uma maneira muito simples, criando um evento, mostrando ali o que nós éramos contra, o que nós queríamos e convocando as pessoas. E aos poucos nós fomos tendo essas adesões e após em Porto Alegre e em Goiânia conseguimos a redução da tarifa da passagem. Após início dessas manifestações, deu mais força ainda para as principais capitais do Brasil, que são Rio de Janeiro e São Paulo, e desde então o nosso movimento vem só crescendo, não somente nessas cidades, mas por todo o país e até sendo representados fora do país por gente que nos apoia. Nós vamos falar agora, rapidinho, porque tem uma discussão que é a questão da pauta, né? Nesse exato momento, quais são as pautas para vocês aí desse movimento e dessa discussão dos próprios protestos? A questão é que muita gente tem dito, não sei por que esse alvoroço todo, se são apenas 20 centavos. A questão é que as nossas bandeiras não é apenas o aumento. As questões que têm levado os brasileiros à rua não é somente esse aumento da tarifa. Eu acho que foi o estopim para essa indignação do brasileiro. O brasileiro sempre foi revoltado com bastantes coisas que acontecem no meio político, mas sempre dizia, não dá para fazer nada, ninguém luta por nada, acontecem as coisas aí e ninguém tá nem aí, que o brasileiro era acomodado. Mas eu acho que não. E essa revolta foi ficando dentro das pessoas. E esse aumento da passagem foi o estopim, todo mundo estourou, essa revolta transbordou e todo mundo, quando foi ver, já estava na rua. Então, eu acho que tem muita coisa por trás, são várias questões que dão motivações para as pessoas irem protestar na rua, não é apenas essa questão do aumento, mas é até uma questão de controle. Na plenária ontem também foi votado isso, nós temos que dar passos que nossas pernas aguentam, que as nossas pernas vão. Então não adianta também nós queremos reivindicar tudo de uma vez, porque se for tudo de uma vez, não dá, porque o Brasil tem tanta coisa que precisa mudar, que não dá para ser uma coisa assim de uma hora para outra. Então temos que ir aos poucos. Então nosso foco agora é os 20 centavos, é a tarifa. Não é apenas a tarifa, mas o nosso foco é. Então, nós queremos agora reivindicar a queda da tarifa. Depois dessa queda, nós queremos reivindicar também o passe livre, que nós queremos realmente um transporte público. Hoje nós não temos um transporte público, nós temos um transporte coletivo, em massa, mas ele é privado. Nós temos que pagar para receber um serviço de qualidade e hoje nós estamos pagando por um serviço que não tem qualidade. Então nós também queremos a volta desse transporte público e também queremos uma retratação da imprensa. A imprensa brasileira tem no início, nos retratou muitas vezes como vândalos, como marginais, como criminosos e como apenas oposição política. Temos sim muitos coletivos, muitos partidos participando ativamente, que estão com a gente desde o início, mas eles não ditam o rumo do movimento, eles não dizem o que vai acontecer, não é uma direção deles, é uma coisa popular, é a população, tem a participação de todo mundo, e é isso que é uma questão importante. Não podemos ter também essas brigas entre pessoas apartidárias e partidários. Eu sou apartidário, não tenho ligação com o partido, mas nem por isso eu posso ficar querendo criar uma disputa para falar, não levanta a sua bandeira. Acho que é um momento de coletividade. Nós devemos estar todos juntos por uma bandeira só. E a bandeira hoje é a questão da passagem.
E após vencermos essa luta, que com certeza tenho esperança gigantesca que iremos conseguir, nós continuaremos numa luta com várias outras coisas que queremos mudar no nosso país. Então tem muita coisa que tem que mudar, mas nós também temos que ter foco para ir uma coisa de cada vez, porque só assim nós conseguiremos. Então, você pode perceber que há uma articulação inteligente, né? E de certa forma, Rafael, você alimenta, né, a esperança no nosso coração de que nós temos sim no Brasil uma juventude engajada, uma juventude que sabe o que ela quer, né? E que está na direção correta. Eu te faria duas perguntas assim, para a gente já finalizando o nosso papo de improviso. Que critérios talvez vocês podem ter para que uma manobra, talvez política, de aproveitar o movimento para talvez trazer uma outra tendência política? Que critérios vocês têm para proteger o movimento, que tem essa, como você disse, essa comoção popular, para que ele não seja representativo apenas de um segmento e lá na frente algumas pessoas tomem vantagem dessa comoção, seja a direita, ou seja a esquerda, ou seja o centro, ou seja qual. O que vocês discutem sobre isso nesse primeiro momento? A primeira coisa é essa democracia, nosso movimento totalmente horizontal. E uma coisa que também ajuda bastante é a própria internet, que é uma ferramenta de mídia popular, que qualquer um pode ir lá e expor o que está pensando. Então, nos eventos tem várias discussões, as pessoas conversam sobre isso, querendo ou não, a pessoa, poxa, por que está levantando bandeira? Então, as pessoas têm uma conscientização. A internet, ela dá essa transparência para nós. Então, por exemplo, é um movimento totalmente horizontal, tudo é decidido por plenárias. Então, as plenárias são convocadas pela internet, todo mundo sabe onde vai acontecer, o horário que vai acontecer e sabem que podem participar, tem uma democracia realmente. Então lá é tudo votado, tudo exposto, as ideias, propostas são colocadas à mesa, então a gente debate sobre elas e depois votamos se é viável, se não é viável. Então a internet proporciona essa transparência também. Então tem sempre essa discussão e tem acontecido isso. A internet nos proporciona essa transparência e buscamos sempre a coletividade, sempre estarmos em reuniões presenciais e tirar todas as decisões nessas plenárias. Não dá para a gente ficar de fora desse momento especial que o país vive. Nós não sabemos onde isso vai dar, nós não sabemos quais as repercussões que isso terá nas estruturas que engendram o nosso país, mas uma coisa é fato, né? Quem milita nas causas sociais, na consultoria em sustentabilidade, a gente discute, Rafael, que a gente está muito longe, né, de um ideal de um país que a gente deseja ter, sabendo que nós temos as condições aí para que isso seja feito. Eu diria que numa conclusão, que esse movimento acaba trazendo, para minha leitura, é que os governantes eles vão pensar duas vezes antes de propor algumas leis, porque percebeu que é possível acontecer articulações boas e importantes no nosso país. E eu não sei se vocês discutiram isso lá dentro do movimento de vocês, mas é interessante porque, do ponto de vista do senso comum, se discute que sempre na época que antecede a Copa do Mundo, o Brasil entra como se fosse num estado zen, e todo mundo pode votar o que quiser, porque a Copa está aí, a festa está aí, as pessoas não vão protestar, não vão querer saber como o dinheiro público é administrado. E parece que nesse momento aconteceu completamente o contrário, né? Foi justamente também esse momento, os gastos também com a Copa, com o futebol, que muita gente ficou um pouco indignado quando você tem a educação, a saúde, os hospitais a mobilidade e outras questões que são importantes. A questão da passagem, ao meu ver, foi um estopim para toda a revolta da população brasileira. Foi uma coisa que ultrapassou o limite, começou a transbordar, então todo brasileiro foi para a rua. Tem muita coisa que nós reivindicamos, tem muita coisa que precisa mudar no nosso país. Então você pode perceber aí que nós temos
Os jovens brasileiros, eles têm uma pauta, eles sabem onde querem chegar e é um movimento que a gente não sabe onde vai parar. A gente está no olho do furacão e fica difícil qualquer análise mais concreta sobre isso. Mas uma coisa é fato, nessa história recente do Brasil, a gente viu, Rafael, pouquíssimas vezes isso acontecer. A última foi as diretas já. A diferença é que não dá para fazer uma comparação, porque lá tinha um foco específico. Essa aqui parece, como você colocou muito bem, parece que a questão dos 20 centavos se transformou numa angústia generalizada de outros problemas que o país tinha que enfrentar. Muito obrigado. Se você quiser dar suas últimas palavras aí, Rafael, fique à vontade, você fala muito bem. Então, com certeza, quem está do lado de lá vai gostar de te ouvir. De repente, você poderia falar a sua leitura pessoal desse momento. Então, tudo isso que o Brasil está vivendo, desses protestos, dessas manifestações que já tomaram conta praticamente do país inteiro e da mídia internacional, quase todos os jornais. Ontem eu vi o Zeitung, que é um jornal alemão, com a foto de cima mostrando a realidade aí do Brasil. The New York Times foi capa hoje, uma foto e sobre as manifestações aqui no Brasil. Foi capa do jornal dos Estados Unidos. Com outras palavras, eu quero deixar que muito foi dito há muito tempo que a população brasileira ela era acomodada. Várias vezes foi que eu fui panfletar na rua pelo movimento que eu milito, Dia do Basta, que é o movimento partidário. E pessoas viraram para mim e disseram: por que você está perdendo seu tempo aqui? Vocês podem botar um tanto de pessoas que estão na rua, que isso não muda. Daqui a alguns anos você vai perceber que você perdeu o tempo. E teve uma vez, esse dia me marcou muito. Foi assim que eu tinha começado a minha vida militante. Então, acho que foi na terceira vez que eu fui na rua fazer uma panfletagem. E uma senhora, normalmente os idosos apoiam, falam: poxa, luta mesmo, é isso. Essa foi ao contrário, ela: por que você está perdendo seu tempo? Vai embora, vai descansar, vai estudar, vai encontrar seus amigos. Vai se divertir, esquece isso, nunca vai mudar. E eu falei pra ela o seguinte, que pode passar 5 anos, 50 anos, eu posso estar já em leito de morte e o Brasil não ter mudado nada e até está pior. Mas eu vou poder virar pro meu filho e dizer: olha, se hoje está desse jeito, não é porque eu quis, não é porque eu fiquei em casa, não é porque eu fiquei sentado e falando: poxa, como a coisa tá feia e não fiz nada. Eu posso falar para ele: olha, eu lutei para você ter um futuro melhor. Você pode dizer isso para o seu filho? Então o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: não se acomode, não deixe as circunstâncias te impedir de lutar, porque é uma luta de todos nós. Nós vimos que o brasileiro tem sim força, nós vimos que quem manda realmente no país é a população, que os governantes são apenas representação nossa. Eles têm que nos representar. E quando eles não estiverem nos representando, nós temos que nos opor a eles e mostrar: o que está acontecendo? Por que você não está me representando? Então nós temos força sim e vamos continuar sempre lutando. Nunca mais se acomode, porque você tem força, eu tenho força, nós temos a força. Se a força ela é nossa, é com essa palavra aí de esperança e de estímulo para você que está do lado da tela, que a gente finaliza esse papo de improviso com Rafael Godoy, um dos líderes aqui no Rio de Janeiro, desse movimento de manifestações que já correu o Brasil todo e, segundo alguns especialistas, já faz parte da história do nosso país, comparado com grandes mudanças através de manifestações públicas que ocorreram aí 2, 3 ou 4 décadas atrás. Então, é isso aí, a gente está junto, a gente está cobrindo isso, ao mesmo tempo que eu milito, participo de alguns movimentos, mas ao mesmo tempo a gente cobre para buscar a melhor notícia. E eu tive o privilégio de conhecer já há algum tempo o Rafael Godoy e vi uma matéria dele no jornal Estadão, não é isso? Estadão e o Dia também, cobrir essa matéria, mostrando ele lá como peça principal, mas é isso aí, papo de improviso. É gol para o planeta. A gente pode dizer, Rafael, que você está fazendo um gol para o planeta. É um gol para o planeta. E você que está do lado de lá também pode fazer. Muito obrigado, um abraço para vocês e vamos caminhar junto aí. E segundo as informações, tem mais, né? Tem mais. Não vamos parar. Isso aí. Um abraço. Até mais.
Tchau. Até a próxima.